Fala galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química. Bom, turma, dando sequência aí sobre essa parte de Química Ambiental que nós estamos discutindo aí bastante em relação às alterações na atmosfera. A gente conversou também um pouquinho a respeito dos tipos de poluições que nós podemos ter, certo? E em relação a essas alterações que nós temos na atmosfera, nós estamos discutindo os diferentes tipos de poluição causada, né, ou então pela ação humana, infelizmente, não é? Ou então por fenômenos dos tipos naturais. Toda e qualquer alteração que por porventura, né, eventualmente venha sofrer a atmosfera, nós estamos falando de um tipo de poluição, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar aqui um tipo de poluição em específico, que é o que nós caracterizamos como smog, tá bom? Então a ideia é a gente entender o que é smog, caracterizá-lo, tá? Como que ele surge, se todos os dias nós temos smog, se não, quando nós temos e por que que ocorre, beleza? Então, turma, vamos lá, acompanhem comigo mais uma videoaula de Química. Pessoal, eu trouxe algumas definições, vocês sabem que eu sempre faço isso, pego definições de uma ou duas aulas anteriores, que é preciso para sempre dar sequência. É a base, né? É aquilo que nós caracterizamos, que nós classificamos como fundamental a respeito do tema que nós estamos abordando no momento. Por exemplo, é importante nós sempre batermos na tecla que na constituição do planeta Terra como um todo, nós temos três partes que dividem essa constituição, que formam, que dão origem, que caracterizam o nosso planeta em termos dos materiais que constituem o mesmo, certo? Então, por exemplo, vamos lá, a atmosfera. Sabemos que a atmosfera é a região gasosa que envolve o planeta Terra, não é mesmo? E aí a gente definiu quais são os gases, as porcentagens, que daqui a pouco a gente discute também um pouquinho mais, beleza? Nós também temos a litosfera, que é a região sólida que constitui a Terra. Na litosfera, nós encontramos muitas substâncias também, principalmente os minerais que formam aí as rochas, que dão característica, por exemplo, para a crosta terrestre. A gente discutiu, a gente abordou isso daí, tá bom? E nós também temos a hidrosfera. Hidrosfera é a região líquida que abastece aí a Terra, beleza? Bom, vocês sabem que destas três partes, a que nós estamos estudando agora, que nós precisamos dar uma maior atenção, ou uma atenção redobrada, não é mesmo? É em relação à atmosfera, porque nós estamos estudando todas as alterações que podem ocorrer na atmosfera, como eu falei lá no início, não é? Seja ela através de uma ação humana ou seja ela através de um fenômeno natural, mas aqui a ideia é a gente caracterizar todas as alterações que podem ter aí na atmosfera. Bom, pessoal, como é muito importante, eu trouxe mais uma vez os exercícios, eles estão cobrando muito essa parte de porcentagem, qual é o gás mais abundante, por que, que ele é mais abundante, por que, que o outro não é. Então, isso aqui é muito importante, mais uma vez eu estou trazendo, tá bom? A atmosfera terrestre, galera, ela é a camada gasosa que envolve a Terra, nós já sabemos disso, tá bom? Uma outra parte importante é entender como que ela está ligada à Terra, certo? E ela está ligada ao nosso planeta pela força da gravidade, que eu já comentei com vocês, que é um fenômeno físico, uma força física que puxa todas as coisas em direção ao centro da Terra. Por exemplo, o núcleo, não é mesmo? Só não chega até lá, vias de fato, porque existem outras forças também que impedem isso daí. Mas, por exemplo, a gravidade, que é essa camada de ar gasosa que fica ao redor da Terra, como está descrita aqui, ela fica presa na Terra, então, pela força da gravidade, tá bom? Bom, não vou falar mais uma vez um por um aqui com vocês, porque eu já expliquei. Vou citar mais uma vez apenas aqui três situações, certo? Então, ó, nitrogênio. Sabemos que o nitrogênio de forma N2 ele é o gás mais abundante da atmosfera, presente em aproximadamente 78% em volume de massa, tá bom? Agora, é importante destacar o porquê que tem toda essa concentração de nitrogênio na atmosfera. Bom, pessoal, vamos lá. Lembra que eu comentei com vocês que o nitrogênio ele é como se fosse um gás inerte, né? Ele é muito difícil de reagir. Então, ele não é um gás que reage facilmente com outros tipos de gases. Então, toda aquela concentração, aquela quantidade de nitrogênio que tem na atmosfera, ela se mantém pela dificuldade que o nitrogênio tem em reagir,
certo? Então, essa dificuldade não faz com que a concentração, né, de nitrogênio ela possa diminuir. Muito pelo contrário, né? Se tem alguma coisa que acaba liberando nitrogênio, ele chega na atmosfera, isso faz com que ele praticamente aumente a sua concentração, mas diminuir não, porque ele não é um gás que entra em reação para, por exemplo, se transformar em alguma outra coisa e diminuir a sua concentração. Então, devido a esse motivo, ele é o gás mais abundante aí que nós temos na atmosfera, tá bom? Por outro lado, nós temos o oxigênio em 20,9%. Né? E o oxigênio ele é um gás muito comum, tanto é que nós utilizamos na respiração, não é? Agora, o que vocês podem imaginar, assim, professor, nossa, a gente utiliza muito o oxigênio, então a tendência não era diminuir? Sim, a tendência é diminuir porque a gente respira, né? A gente inspira muito oxigênio e acaba liberando dióxido de carbono. Só que o oxigênio, pelo contrário, né? Ao contrário do nitrogênio, ele é um gás que reage facilmente. Então, mesmo que a gente faça esse processo de consumo do oxigênio, existem outras reações que repõem esse oxigênio, tá bom? Então, o oxigênio ele é um caso assim, ele é consumido, porém ele também é produzido de forma muito abundante, tá bom? Por exemplo, o oxigênio, ele é produzido pelo processo da fotossíntese. Então, a fotossíntese, que é, sem sombra de dúvida, um dos fenômenos biológicos mais importantes que nós temos acerca do nosso planeta, tá? Além dela retirar dióxido de carbono, que é uma contribuição fundamental, ecologicamente falando, para o nosso planeta, ela ainda produz também oxigênio, além, é claro, né, da produção de energia que os vegetais eles formam, tá bom? Então o oxigênio ele é reposto diariamente pelo processo de fotossíntese aí dos vegetais, tá bom? Só quero chamar a atenção mais uma vez para as questões do dióxido de carbono e da água, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, que são concentrações muito variáveis, tá bom? Principalmente a da água. Por quê? Vamos lá. Se você pega, por exemplo, estações do ano em que nós temos aí uma estação muito chuvosa, não é mesmo? Com índice de concentração de vapor de água elevado, aí é claro que a concentração naquele lugar, naquela faixa, vai ser muito mais elevado do que em outras, tá bom? A mesma coisa é para o dióxido de carbono, certo? Quando você pega o dióxido de carbono, né, você vai fazer uma comparação em cidades que são altamente industrializadas, né, que possuem muitos carros automotivos, veículos, né, automotores que acabam queimando combustíveis fósseis e liberando gases poluentes, você vai ter uma concentração de dióxido de carbono naquela faixa, naquele lugar, muito mais elevada do que em outros lugares, tá bom? E isso é fundamental para a nossa aula de hoje. O smog, por exemplo, ele é muito decorrente também dos gases de dióxido de carbono, dióxido de enxofre, que são liberados principalmente por esses lugares que são industrializados, tá bom? Então, é muito importante a gente destacar essa parte, beleza? E aí, é claro, né, voltando lá para a questão do vapor de água, quando você pega aquelas estações do ano que são extremamente secas, com longos períodos de seca, né, sem chuva, até índices aí de secagem de rios, dentre outras coisas, é claro que aí você não vai ter uma concentração alta de vapor de água. Então, muita atenção para a água e para o dióxido de carbono, porque ele pode variar muito de acordo com o lugar que nós estamos, beleza? Com a estação que nós estamos atravessando, entre outras coisas. Bom, turma, eu conversei com vocês também e falei que a atmosfera ela pode ser dividida no que nós chamamos de camadas, né? Bom, nós dividimos ela em atmosfera inferior e atmosfera superior, certo? E dentre cada uma dessas camadas existem o que nós chamamos de subcamadas, não é mesmo? Então, por exemplo, a primeira camada da atmosfera é a troposfera, beleza? Que é ainda a atmosfera inferior, claro, é a primeira. E é aqui que nós temos que tomar o maior cuidado. Por quê? Fica a cargo da troposfera, que é a primeira subcamada aí da atmosfera, ser responsável por todos os fenômenos meteorológicos que nós conhecemos e que nós sentimos aqui na superfície terrestre. Então, o smog ele acaba ocorrendo também na troposfera, que é então o nosso foco de estudo de hoje, certo? Então, na troposfera, sempre que tem aí mudança de tempo, vento, tá bom? A formação do smog que nós vamos ver daqui a pouquinho é aqui na troposfera que isso está ocorrendo, tá bom? E aí, é claro, depois da troposfera tem a estratosfera, que eu já comentei com vocês, mas não faz parte hoje, não é o foco da nossa aula, mas lá na estratosfera tem uma camada super importante lá, que é a camada de ozônio, porque é nessa camada
que fica a maior concentração de ozônio, tá bom? Após isso daí tem a mesosfera, que é a camada que funciona para a gente como se fosse uma película, não é? Protegendo a Terra, por exemplo, contra meteoros, meteoritos de uma forma geral. Depois tem a termosfera, que é a das camadas, uma das mais quentes, porque absorve muita radiação ultravioleta que vem do Sol. E tem a exosfera, né? A exosfera ela é aquela camada que separa a Terra, né? A atmosfera, por exemplo, da não parte da nossa órbita, né? E aí já entraria na questão do espaço sideral. Então, é importante a gente ter conhecimento, ter ciência de cada uma dessas camadas, beleza? E saber, né, que tudo isso que nós estamos falando, nós estamos retratando a parte da troposfera, que é a camada responsável pelos fenômenos meteorológicos que nós sentimos aqui na superfície terrestre, ok? Bom, pessoal, nós também havíamos discutido, certo, num primeiro momento, que as alterações provocadas na atmosfera ficam a critérios de poluição, não é? E sabemos que poluição é uma modificação que ocorre no meio ambiente, de uma forma geral, certo? Decorrente da atividade humana, certo? Antropológica, né? E ela é extremamente prejudicial aos seres vivos. Mas eu também chamei a atenção de vocês e falei que essas alterações, de um modo geral na atmosfera, ela pode ser desde fenômenos naturais, e aí não tem muito o que a gente fazer não, né? Quando ocorre aí um fenômeno natural, é torcer mesmo para que não seja tão drástico, não é? Porque aí não fica mais a nosso critério, não é? Não fica, não é possível de controlar, não é mesmo? E aí tem as atividades humanas. A atividade humana, esta sim, pode e deve ser controlada, porque existem algumas atividades aí que têm sido feitas que são extremamente prejudiciais para a atmosfera, né? E não só para isso, né? Como para outros casos também. Por exemplo, se nós pegarmos aí as queimadas que andam acontecendo aí, né, nessas regiões que nós temos aí, do Pantanal, por exemplo, ela está afetando também a vida dos animais que estão lá, não só da atmosfera. Então é complicado, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com essas ações. Então essas aulas de química ambiental, elas servem não só para termos conhecimento a respeito de todas as alterações que pode ter, mas é uma aula que é necessário ter em termos de consciência também, muito em relação às ações que nós estamos fazendo no momento, ações que nós podemos fazer lá no futuro, que tudo isso pode ser extremamente prejudicial, não só para nós, mas para outras vidas também, beleza? Bom, dando sequência, nós sabemos que essas alterações na atmosfera, então, quando não é através da ação humana, né, vamos pegar, por exemplo, por fenômenos naturais. Uma delas é a da atividade vulcânica, que eu comentei com vocês, não é? Quando o vulcão ele entra em erupção, ele é extremamente prejudicial para não só para a atmosfera, mas para o meio ambiente, né, de uma maneira geral, tá bom? Porque ele é responsável por emissões de substâncias que liberam gases tóxicos, como dióxido de enxofre, monóxidos de nitrogênio, dióxidos e monóxidos de carbono, tá bom? Então, isso vai para a atmosfera, é muito prejudicial, mas eles também podem acabar fazendo, né, uma diminuição, né? Podem diminuir a incidência de raios solares, né? Levando aí, provocando temperaturas mais baixas. Por quê? Porque todos esses gases, quando eles chegam até a atmosfera, é meio como se eles criassem uma neblina, que já começa a se relacionar, por exemplo, com o que a gente vai estudar hoje, que é essa parte de smog, tá bom? E aí, ó, pode reduzir a produtividade do campo, né, das plantações, porque eu falei para vocês que aquele magma, por exemplo, que é liberado nas erupções dos vulcões, eles são extremamente tóxicos, né? E eles acabam prejudicando o solo, eles acabam denigrindo aquele solo, então já não fica um solo mais fértil, bom para plantio e, consequentemente, colheita, beleza? E eles ainda podem formar crateras, o que é extremamente prejudicial, tá vendo? Então aqui eu já tinha comentado com vocês, nós temos uma imagem de uma cratera do vulcão do Monte, certo? Que fica lá na Indonésia, beleza? Falamos também da outra, por exemplo, ação de fenômeno natural, certo? Que, por exemplo, poderia ser a colisão de um asteroide. Que, nossa senhora, se há uma possibilidade de uma colisão de asteroide, são estragos às vezes incalculáveis. A gente nem consegue, a gente não tem menção
de todos os estragos que a colisão de um asteroide com a Terra, por exemplo, pode ocasionar, certo? Então, existem muitas evidências de que a extinção da massa dos dinossauros, que passou aqui durante milhões de anos atrás, certo? Tenha sido ocasionada, por exemplo, pela colisão de um asteroide que passou aqui na Terra há aproximadamente 65 milhões de anos, tá bom? Que causou danos ambientais catastróficos, certo? Como, por exemplo, incêndios em florestas de uma forma global, tá bom? Aumento nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, CO2. Tinha explicado aqui para vocês essa imagem, que foi mais ou menos a localização que nós temos aí de onde ocorreu essa colisão com o asteroide, beleza? E aí nós chegamos na alteração da atmosfera, ou na atmosfera, através da atividade humana. É aqui que nós precisamos focar hoje, tá bom? Porque ela é ocasionada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tá? Principalmente em termos de carvão mineral, que dos combustíveis fósseis são aqueles que mais poluem por ter uma maior concentração de carbono. Vale destacar que o carvão mineral, mais de 90% da sua constituição é carvão mineral, tá bom? Tem também aí aquela parte responsável do petróleo e dos seus derivados, como é a gasolina, o diesel, o querosene, o gás que é feito de petróleo, certo? E também tem o gás natural, que é formado principalmente aí por metano, beleza? Então, ó, todos esses combustíveis fósseis, quando são queimados, certo? Sejam eles por indústrias ou por automóveis, eles liberam aí monóxidos e dióxidos de enxofre, de nitrogênio e de carbono, certo? O que acaba produzindo e formando a chuva ácida, tá? Porque esses óxidos aqui, quando chegam na atmosfera, encontram vapor de água, que a gente viu que faz parte da composição da atmosfera, e acabam formando ácidos, sejam eles ácidos sulfúricos, sejam eles ácidos sulfurosos, sejam eles ácidos nítricos ou carbônicos, e aí eles caem sobre a forma de chuva ácida, que tem um pH menor do que 7. E essa chuva ácida vem degradando florestas, vegetação, vai contaminando rios, vai contaminando lagos, vai contaminando oceanos, vai acabar interferindo nas vidas marinhas, né? Dentre outras coisas também. Então, além de poluir a atmosfera, forma chuva ácida que acaba devastando praças, monumentos, prédios de uma maneira geral, certo? Então tudo isso é extremamente prejudicial e um problema vai gerando o outro e aí acaba formando uma bola de neve que fica muito complicado de controlar posteriormente. E aí, pessoal, para começar a introduzir também esse conceito do smog, que é o foco da nossa aula de hoje, eu preciso voltar com vocês a um tempinho atrás, a um bom tempo, tá? Que é na parte da Revolução Industrial, certo? Bom, eu não quero falar tudo aqui sobre a Revolução Industrial, né? No caso, seria mais uma parte histórica mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que tudo começou lá. Quando a gente passou, né, quando a gente começou a substituir o serviço braçal, o serviço do campo, tá bom? Para começar a introduzir fábricas. Aí você começa a ter desmatamento, derrubar árvores, né, pegar grandes áreas para colocar máquinas, certo? E todas essas máquinas na Revolução Industrial, elas começavam a ter um maior aumento, né? Um maior aumento, ó, as duas palavras não dá, né? Elas passaram a ter um maior consumo de combustíveis fósseis, tá bom? Porque você substituía serviços que antes eram feitos, né, de forma manual, braçal, para funcionar máquinas, né? E essas máquinas só funcionavam através da queima de combustíveis. E naquela época, principalmente o carvão. E o carvão, quando queimado, olha só o que ele acaba fazendo aqui, ó. Muita fumaça. Essa fumaça vem de material particulado, combustões incompletas que eu já conversei com vocês, muita fuligem de carvão, tá bom? Ou seja, poluição, poluição e mais poluição. Muita poluição a respeito de dióxido de carbono, né, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dentre outras coisas. E aí, naquela época, o pessoal ele não estava preocupado com o meio ambiente, no que podia levar, no que isso podia dar. Os caras queriam o quê? Indústria, 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 vamos evoluir, vamos evoluir, vamos evoluir. Hoje, nós já temos uma visão diferente, não é? Ou algumas pessoas, pelo menos.
Já sabe que se continuar nessa batida, se continuar nessa pegada, vai chegar uma hora que o ar que nós vamos respirar vai ser praticamente dióxido de carbono. E aí o dióxido de carbono, ele pode causar inflamações das vias nasais, coceira nos olhos, né, alergias. O monóxido de carbono, por exemplo, ele é um gás que ele se liga à hemoglobina, e vocês sabem que a hemoglobina ela é a proteína responsável por levar oxigênio na corrente sanguínea, ela distribui o oxigênio, e o monóxido de carbono, ele se liga a essa hemoglobina, por exemplo, impedindo que ela transporte o oxigênio. E aí você já sabe, se não houver o transporte de oxigênio na sua corrente sanguínea, já era, né? Não tem condições. Então, assim, temos que repensar muito aí no modelo de vida. Talvez toda essa interferência que eu esteja falando para vocês, nós não vamos pegar aqui, né? Nessa fase. Mas no futuro, pode pensar aí nos filhos, dos filhos, dos filhos, né, dos nossos filhos de agora, com certeza eles vão enfrentar situações muito piores do que as que nós estamos enfrentando agora. Claro, se não houver aí uma mudança drástica no pensamento, principalmente dessa parte de só ter indústria, só queimar combustível e sem pensar no meio ambiente, certo? E tudo isso, pessoal, gera consequências ambientais, né? Essa parte da queima de combustíveis fósseis, certo? Porque vocês sabem que essas queimadas, liberam muita concentração dos gases poluentes, como é o caso do dióxido de carbono, dentre outros, tá bom? O que nós temos aí uma maior retenção do calor, principalmente aí querendo falar um pouco sobre o efeito estufa e aquecimento global, que vai também ocorrer lá na atmosfera, principalmente troposfera e na estratosfera, se falar aí do efeito estufa, tá bom? E aí, como eu já tinha comentado com vocês, o aquecimento global ele é decorrente de tudo isso também, por conta da retenção de calor e do aumento gradativo da temperatura do planeta, tá bom? E aí, pessoal, olha só, isso pode interferir também no derretimento das calotas, né, polares, com a elevação do nível dos oceanos, né? E aí pega, por exemplo, todas aquelas casas que são construídas perto de praia. Se o oceano ele vai avançando, ele vai se aproximando, por exemplo, ali das casas, das moradias. Então isso daí pode causar inundações, tá bom? Dentre outras coisas e outros fenômenos naturais também, beleza? E aí nós temos alteração nos limites das zonas climáticas, glacial, temperada, tropical, tudo isso que pode ocasionar aí essas queimadas exorbitantes aí, beleza? E aí, pessoal, a gente chega nessa parte de smog, que para falar a verdade para vocês, né, é um pouquinho de cada coisa que a gente falou aqui em relação às alterações na atmosfera, tá bom? Mas aí pra gente definir bacana mesmo essa parte de smog, vamos pegar a origem da palavra, beleza? Smog, ela é uma palavra composta, ela deriva de smoke, que é fumaça, certo? E fog, que é neblina, beleza? Então, se você pegar a origem da palavra e a tradução do inglês para o português, é uma mistura de fumaça com neblina. Então, quando a gente está falando de smog, a gente está falando de um tipo de poluição que, além de liberar muita fumaça, é uma fumaça muito particulada, de combustões incompletas, tá bom? Que vem aí a formar uma neblina. Só que não é aquela neblina legal, bonita de ver, de quando a gente tem um dia de chuva, né? Que aí você vê aquela neblina, quando você tá, por exemplo, indo pra praia e você vê aquela neblina da serra devido às temperaturas menores. Não, não é isso, tá bom? É uma neblina literalmente de fumaças poluentes, tá bom? Que são ocasionadas através das queimas, infelizmente, desses combustíveis. Então é uma neblina altamente tóxica. Então não é aquele negócio bonitinho não que a gente vê quando nós estamos indo até as praias, beleza? Então ó, a gente pode definir de um modo geral que o smog é um fenômeno fotoquímico, ou seja, que causa, né, uma mudança visual, tá bom? Caracterizado pela formação de uma espécie de neblina composta por... Isso daqui é importante, beleza? Isso daqui nós precisamos destacar com certeza. Poluição, vapor de água e outros compostos químicos, por exemplo, como fuligem de carbono, tá bom? Então é isso que a gente caracteriza como smog, tá bom? Geralmente nós também temos aí que o smog ele é formado em grandes cidades
Ou seja, já estou dando a dica aqui para vocês falando o seguinte, o smog ocorre em áreas industrializadas, né? São nas grandes cidades que tem uma concentração de veículos queimando combustíveis e indústrias muito superior a pequenas cidades, né? Aquela cidadezinha do campo que não tem todas essas situações que eu acabei de descrever ao longo de toda a aula para vocês, tá bom? E aí, é claro, onde nós temos uma maior elevação de população, também nós temos aí maiores índices de smog, porque é mais gente consumindo, é mais gente poluindo, então tudo isso interfere também, tá bom? E principalmente, gente, não vamos nos esquecer isso daqui, pela queima de combustíveis fósseis, principalmente, ok? Então, tudo isso junta, né, um pouquinho de cada coisa, e aí nós temos aí a definição de smog, beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, junta um pouquinho de cada coisa do que nós falamos e aí nós teríamos a formação do smog. Então, ó, olha essa imagem aqui, né? Nossa, professor, muito complexo. Não, mas se você juntar um pouquinho, a gente consegue definir isso aqui numa beleza, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A gente tem a energia do Sol que já provoca a incidência de raios ultravioletas, tendo aí um maior ganho de calor, certo? Provoca aí já um aumento de temperatura, que já é bem complicado em termos aí do meio ambiente, tá bom? E aí, se você pegar, pessoal, olha aqui, ó, indústrias, prédios, carros, máquinas funcionando e que estão queimando combustíveis, certo? Então, nós teremos aí, junta lá com o vapor de água que tem na atmosfera, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos, que são queimados os combustíveis fósseis, tá bom? Todos os outros gases, mais o ozônio. Tudo isso está indo para a atmosfera. Então, olha a complexidade que é esse negócio chamado atmosfera. E aí, quando junta, cara, com toda a energia que vem do Sol, com aquele calor, com aquela temperatura, forma o smog, tá bom? Só que aí, o que eu quero que vocês saibam? Esse smog, que é aquela neblina, que é aquela fumaça particulada, ela ocorre todos os dias? Não, vocês sabem que não é todos os dias que nós olhamos lá para a atmosfera e a gente não consegue, por exemplo, visualizar o Sol por conta de todo aquele nevoeiro. Então não são todos os dias, não é? Tudo isso depende da concentração de carros na rua, de formação de gases produzidos pelas indústrias, de população na rua. Então tudo isso vai interferir, tá bom? Então não é todo dia que nós teremos aí o fenômeno do smog. Mas se você pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo e comparar, por exemplo, com outros estados ou com outras cidades, principalmente da região norte e nordeste, vocês vão ver que aqui em São Paulo nós temos muito mais dias com fenômenos de smog do que essas outras cidades. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos entender como que se forma de fato esse smog, tá bom? Aqui eu coloquei assim, ó, situação de um dia normal, tá bom? Numa situação de dia normal, nós temos aqui um fluxo de temperatura muito grande que vem do Sol, tá bom? E aí você pega toda a atmosfera que é formada por gases, beleza? E aí nós temos três faixas de gás, tá bom, pessoal? Nós temos o seguinte, ó, o que fica mais próximo aqui da superfície terrestre, que nós falamos que é o ar quente, tá bom? E mais denso. E aí o que acontece? Por que ele é mais quente? Porque como ele está perto da atmosfera e ele está pegando todas essas ações aqui de queima, de população, andando, pessoas na rua, então ele tende a ter uma temperatura muito maior, tá bom? E aí conforme nós vamos subindo, conforme nós vamos aumentando a altitude, nós temos aí um ar mais rarefeito, um ar mais frio, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Eu preciso que vocês lembrem um pouquinho de uma situação que a gente discutiu, que era a questão da densidade. A densidade é a relação entre massa e volume. Porém, é o seguinte, a minha densidade era bem grande quando o meu volume ele era pequeno. Agora, quando o volume ele é muito grande, a densidade tende a ser menor. Então, aí o que acontece? Aqui, ó, perto da superfície, nós temos um volume muito grande, que é provocado pelo aumento da temperatura. Então, o aumento da temperatura faz com que os gases se expandam, tá bom? E esse aumento no volume vai diminuir a temperatura dos gases que estão aqui. Vai diminuir a densidade dos gases que estão aqui, tá bom? Não a temperatura, né? E sim a densidade. E aí, o que acontece? Esses gases que ficam presos aqui embaixo
quando eles diminuem a densidade, eles vão subir, tá bom? Então, esses gases que ficam aqui embaixo são mais quentes, porém vão diminuir a densidade, o que faz com que eles subam, tá bom? E aí, quando eles subirem, os gases que estavam lá em cima, que aí são mais frios e que possuem uma maior densidade, eles descem. Então aí nós temos uma inversão, tá bom? Os gases que ficam aqui embaixo sobem, certo? E os gases que são mais frios, que estão lá na atmosfera, eles descem. Isso é o que a gente tem numa situação normal. E aí, beleza, tá bom? Não acontece nada. Geralmente é assim. Agora, o problema é quando a gente pega um dia que tem uma inversão térmica, tá bom? Por quê? O que acontece? No dia que a gente tem uma inversão térmica, acontece a seguinte situação. Aqui embaixo, que antes ficavam os gases quentes, tá bom? Passam a ter agora o que nós chamamos de ar frio, beleza? Se o ar aqui ele estiver frio, esses gases eles não vão diminuir a temperatura e eles não vão subir. Então aí eles vão ficar concentrados todos aqui embaixo. E aí quando eles ficam concentrados aqui embaixo, é justamente naqueles dias em que está cinzento, porque eles não vão subir, eles vão ficar aqui embaixo. E aí são aqueles dias que a gente não consegue visualizar o sol, que está com muita nuvem, e é ali que nós temos essa formação de smog, que é os famosos dias cinzentos. Tá bom? Por que que isso está acontecendo? Porque houve uma inversão térmica. Ao invés da gente conseguir fazer com que esses gases aqui aumentassem a sua temperatura e fazer com que eles diminuíssem a densidade para que eles subissem e não ficassem interferindo aqui nas condições climáticas, isso não ocorre, tá bom? Eles ficam frios porque eles não conseguem absorver todo o calor, toda a energia que vem do sol, e aí eles continuam aqui, eles não vão subir, tá bom? E aí nós temos uma triste formação desse smog, beleza? E aí, só para vocês compararem, por que que a gente chama de inversão térmica? Porque, ó, vamos lá, esse daqui é no dia normal e essa situação aqui é no dia que nós temos a inversão térmica. No dia normal, lembra? O ar que fica aqui embaixo é um ar quente, aí por isso ele sobe, tá bom? E aí o ar que é mais frio desce, e aí entra num ciclo. Aí, nesse fluxo normal, olha só como é que fica. Ar quente, ar frio, e quanto mais acima, mais frio ainda, certo? Então, fica ar quente, ar mais frio ainda, tá bom? Quando nós temos, então, a formação do smog, que é quando ocorre essa questão da inversão térmica, que eu conversei com vocês, o que que acontece? Ó, aqui embaixo não fica o ar quente, fica o ar frio, porque não consegue absorver aquela energia do sol. Então, você viu que já inverteu? Antes era ar quente, agora fica ar frio. Aqui que antes era ar frio, agora vai ser o quê? O ar quente, porque ele não está conseguindo trocar calor com o meio, tá bom? Então é por isso que a gente chama de inversão térmica, tá bom? Então quando a gente tem a inversão térmica, a gente tem a formação do smog. Naquele dia nós teremos aí o fenômeno do smog, beleza? E aí, pessoal, na prática, como que isso funciona? Olha aqui, ó, tá vendo? Então aqui embaixo vai ficar, ó, toda aquela região de ar, com fuligem, aquela neblina. Lembra que eu falei para vocês que o smog é aquela fumaça com muita neblina, mas não era aquela neblina legal? Então olha só, esse exemplo, toda essa fumaça, todo esse nevoeiro, não é? Impedindo que a gente veja o sol, que vai ficar bem acima, certo? É a inversão térmica, é a formação do smog, tá bom? Então aqui ó, nós vamos ter o ar quente e aqui a gente vai ter o ar mais frio, porque essa fumaça não está deixando, né? Ela está impedindo que o ar que ficasse aqui, ó, ficasse no ciclo para espantar, remover toda essa poeira, né? Todo esse nevoeiro que ali ficou. E aqui, gente, outros dois exemplos, né? Quem anda muito aí na cidade de São Paulo sabe. E em outras cidades, tá bom? Por exemplo, Londres, Nova York, Paris, são cidades altamente industrializadas. Muitos dias são assim, tá vendo? Dias cinzentos, que não dá pra gente visualizar muitas coisas. Tá vendo? Aqui, ó, grande concentração de carros queimando combustíveis fósseis e tudo cinzento. Então aqui nós temos um nítido e belo exemplo aí desse smog, tá bom? Bom, turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agora é colocar em prática nos exercícios, beleza? Eu encerro essa aula por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.